Fala galera, sejam bem-vindos ao Boletim Podcast. Eu sou o Rui Alves, apresento esse quadro de bate-papos aqui do portal de notícias Boletim Goiás. Você que nos assiste hoje pela primeira vez aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe sua curtida nesse vídeo, seu comentário. Estamos também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer. Você que está nos ouvindo aí, já se inscreva aqui no canal também para poder receber as nossas gravações, todos os nossos novos episódios. Hoje nós vamos falar sobre juventude e competência. Estou aqui com a minha amiga Erli Paula Moreira. Tudo bem, Erli? Tudo ótimo, Rui. Muito obrigada pela oportunidade. E eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de poder bater esse papo com você sobre um tema que é visivelmente você, né? Juventude. Juventude. E a competência a gente vai falar aqui durante o nosso bate-papo, o porquê desse tema e você para falar sobre isso aqui com a gente. Erli, que é bacharel em Direito, ela é gestora parlamentar, servidora pública do Estado de Goiás. Erli, como é que iniciou esse trajeto na carreira pública como gestora parlamentar? Eu sei que a gestão parlamentar vai um pouco mais à frente, você vai falar um pouquinho para a gente, mas isso era um sonho em você já desde sempre trabalhar como servidora pública ou foi algo que surgiu naturalmente? Então, Rui, para mim é muito fácil falar sobre isso porque é algo que eu me orgulho como pessoa, como mulher, como uma mulher interiorana. Eu sempre senti no meu coração que eu estou no mundo para fazer a diferença. Eu sempre quis levar isso a todas as pessoas que me conhecem, que me cercam. Eu sempre quis provar que nós somos capazes de alcançar tudo aquilo que nós almejamos. Eu me mudei para Goiânia muito jovem, né, sem nenhum apoio, no sentido de caminhar de mãos dadas, mas com muita coragem. E isso me fortaleceu, porque eu não tinha outro caminho a não ser continuar a caminhada. Até tem uma música do Padre Jonas que eu ouvia bastante, e também ele retrata, na verdade, a história, né, dos espanhóis na guerra com a terra do México. Quando os espanhóis chegaram na terra, eles não tinham escolha. Eles precisavam dominar aquela terra do México e o general não teve outra saída a não ser queimar o barco. Eles só tinham a oportunidade de vencer. Então, quando eu iniciei a minha vida aqui na capital, eu queimei o meu barco do interior e falei que agora não dá para voltar, agora eu vou continuar essa caminhada. E foi assim que as coisas foram desenvolvendo por ser uma mulher que tem uma fé muito grande, uma vivência espiritual muito forte. Eu acreditei e o mundo espiritual me encaminhou para que eu chegasse até aqui. Então, eu sinto que a força espiritual é muito maior do que a força humana. E foi através dessa fé que eu consegui alcançar de estagiária voluntária a chefia de gabinete. Isso já deu até o salto aí que a gente quer entender um pouquinho mais aqui, como é que foi essa trajetória até chegar a esse ponto. Você veio de uma cidade chamada Hidrolina, né? Aqui no interior do estado de Goiás. Quantos mil habitantes, mais ou menos? Acredito que no máximo uns 4 mil habitantes. Por aí, né? Uns 2 mil eleitores. Cidadezinha que eu conheço bem. E você veio então para estudar. Você veio para fazer faculdade. Para cumprir a minha missão de ser formada. De bacharel em Direito. Já veio direto para fazer faculdade de Direito. Você já veio com esse objetivo? Não, eu não vim com esse objetivo. Eu vim para fazer faculdade de odontologia. Acredito que as pessoas nem sabem, os meus amigos não sabem. Mas o meu primeiro anseio, eu queria muito fazer uma faculdade de odontologia. Prestei o vestibular, não fui aprovada. E com o meu anseio de vir para Goiânia, eu falei, não, é direito o meu caminho. E comecei os meus estudos na Unip, foram 6 meses na Unip, depois eu perdi todo o semestre e iniciei novamente na PUC. E por isso que eu tenho a certeza de que com a vida espiritual as coisas conspiram. Então nós não devemos procurar as portas, nós devemos entrar nas portas que nos são abertas. Eu nunca procurei porta, eu simplesmente entrei nas que foram abertas. E deu tudo certo até aqui, né? Concluí agora
essa gestão. E com muita gratidão, né, a gente vai se preparando aí para os próximos capítulos da nossa vida. Eu conheço bem a sua história, né? Mas alguns detalhes, às vezes, passam despercebido. Por exemplo, eu não sabia que você queria fazer odontologia. E não consegui. Para mim é uma novidade aqui. Era o meu primeiro objetivo. Mas você, nesse período que estava estudando, você se tornou estagiária voluntária na Delegacia do Consumidor. Isso. Eu estava cursando o curso de Direito e, como todo curso, eu precisava de horas para concluir o meu curso. E, ao lado da minha casa, tinha a Delegacia do Consumidor. E, como eu disse, não procure portas. Entre nas portas que lhes são abertas. E, eu não tinha carro, por ser a delegacia próxima à minha casa, falei, vou procurar um estágio voluntário nessa delegacia. Eu olhei, né, no site, a delegacia dava essas horas. E eu cheguei, fui para a recepção, falei, olha, eu quero ser estagiária voluntária aqui. Me lembro, assim, com um traje muito simples, mas com muito anseio, sem preguiça, eu falei, não, topo qualquer coisa, eu só preciso dessas horas. Então, eu comecei esse estágio voluntário, conheci Ana Rita, que era escrivã da delegacia titular. O delegado titular era o delegado Eduardo Prado, que nós vamos falar, porque é ele, né, que sentiu que eu era capaz de estar à frente de um projeto. Então, através dessa delegacia, eu comecei o estágio voluntário. Foram 3 meses, trabalhando muito. Eu sempre gostava de chegar primeiro porque eu queria chamar a atenção de alguma maneira. Porque lá eram muitos estagiários. Falei, o que eu vou fazer de diferente para que eu seja vista, né? E trabalhava muito, e lavava a delegacia, e fazia café, porque eu queria muito fazer a diferença sem nenhuma intenção a não ser servir. Fazer a diferença por mim, para que eu me sinta bem. Eu jamais almejei, não passava nada na minha cabeça de que as portas poderiam abrir. Porque a gente muito nova, né? Eu nunca imaginei que dali poderia surgir frutos. Mas eu volto mais uma vez que quem é cristão, a vida é diferente. Vale a pena ser de Deus. Eu falo muito isso. E eu comecei trabalhando muito, quis aprender, estava lá, né, na recepção com a Marinete, com o Paulinho, ela escrivãs, e desenvolvendo o trabalho. Logo mais, a escrivã do delegado titular, vendo o meu trabalho, me convidou para trabalhar com ela no cartório do delegado titular. Nossa, foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu amava estar lá com a galera lá embaixo, né? Lá em cima era tudo muito comportado, tudo muito reservado. E você gosta de gente, né? Eu amo gente. Eu ficava tirando cópia e tudo. Eu falei, nossa, eu não sei nada. Como que eu vou, né, começar? E aí, mas vamos, você abriu essa porta, é essa porta que é a minha, né? Eu não vou retroceder, eu só vou seguir. E comecei, subi, né, para o primeiro andar. Comecei no cartório do delegado titular e me passado, eu lembro que, faz esses ofícios. Eu nunca tinha feito um ofício na minha vida, mas eu estava constrangida de falar que eu não sabia, então eu vou aprender a fazer esse ofício. Fui pesquisando com toda velocidade, porque eu não queria passar vergonha, eu queria que realmente desse certo. E comecei a desenvolver o trabalho e logo depois passaram-se um tempo, quase uns 8 meses. Aí eu falei, minhas horas já concluíram, eu agradeço a oportunidade, vou seguir, né? Porque, claro que eu tinha um dispêndio financeiro. Meu pai me dava uma mesada por semana e o fato de ter que almoçar fora me deixava sem dinheiro nenhum. E apesar que eu ia a pé. Mas eu fui agradecer, né? E me perguntaram, a Ana Rita e o delegado, você quer ser estagiária contratada? Eu falei, nossa, mas como assim contratada? Não, o salário é R$600. E eu amo muito a vida, né, corrida. E eu falei, gente, aí eu lembro que eu falei com meu pai, não, você está em Goiânia para estudar, já está inventando moda. Falei, não, mas se essa porta está abrindo é porque é o meu caminho. Eu sempre tive isso enraizado em mim, nessa questão que as portas que se abrem, que é as nossas portas. A oportunidade apareceu, você não ia deixar ela passar, né? Não, sem tentar, né? Então eu queria muito tentar.
E eu aceitei ser estagiária contratada, foi um processo demorado, porque se trata de um contrato no Estado, mas deu certo. Fui contratada, fiquei lá trabalhando, lavava a delegacia, lavava a cozinha, fazia café, aquele auê todo, que eu gosto. E aprendeu a fazer ofício. E aprendi a fazer ofício, porque a Ana Rita teve muita paciência, o delegado também, eles realmente acreditaram em mim. E essa também era a função do estágio, né? A gente vai para o estágio para aprender a fazer aquilo que não sabia fazer, né? E aí, então de fato foi útil. Nós acompanhamos aquela investigação dos postos de combustível, aquelas questões todas. Mas todos os dias eu chegava naquela delegacia com um coração feliz, sabe? Eu lembro que eu pensava, no caminho eu pensava, gente, eu tô em Goiânia para fazer alguma coisa de diferente, mas eu não consegui imaginar o que seria. Mas eu sempre, até no livro Mentes Milionárias, que eu acredito que você já, Pai Rico, Pai Pobre, fala do Donald Trump, né? Que ele sempre teve a mente de um bilionário, ele nunca se contentou com um milionário. Então, quando você já tem a sua mente formada que você é grande, você pode ser colocado em qualquer lugar. Eu até brinco, gente, se eu me tornar uma garçom, eu vou lutar logo, eu quero ser a gerente do estabelecimento, depois eu quero comprar o estabelecimento. Sempre pensando em ter um degrau a mais para seguir, né? Sim, porque eu acredito que tudo está na nossa mente, né? A nossa força e a nossa entrega. Quando eu falei lá atrás, que eu iniciei a minha narrativa, a minha apresentação, falando que na minha vida não existem barcos para voltar, é real. Então... Até porque se você não observar que tem algo mais a crescer, você não tem mais nem, de repente, motivo para poder seguir adiante, né? Você tem que ter sempre uma motivação para te levar adiante. E o que me motiva lá no fundo mesmo é tocar vidas. Eu amo a vida humana. Eu amo a vida humana, eu até falo, eu tenho até zelo, porque eu amo mais a vida humana, mais a do outro do que a minha. Se eu descuidar, eu vivo mais para o outro do que para mim. Então, aí eu segui e passaram-se pouco tempo, depois que eu havia sido contratado, o delegado titular, que é o delegado Eduardo Prado, se apresentou como candidato a vereador por Goiânia. Isso no ano de 2016. Isso. E aí ele, você é candidato a vereador e tal. E eu, nem era comigo a conversa, vamos pra cima. Eu tenho as férias aqui, vamos pra cima. Eu admiro muito ele, o homem forte que ele é, e a garra dele. Mas eu tinha certeza que não daria certo, mas eu gostaria de vivenciar aquilo. Porque a realidade muito difícil e tudo, mas vamos pra cima. E eu tinha as férias, eu saí, aí eu lembro que eu liguei pro meu pai. Falei, pai, o delegado que eu trabalho vai ser candidato a vereador, vem pra cá conhecer ele. Aí meu pai, que é isso, né? Que loucura, você só arruma rolo. Falei, não, pai, mas ele é um homem bom e eu quero muito que ele seja eleito, vamos trabalhar. E aí meu pai veio, conheceu ele e ele foi candidato, nós trabalhamos muito no comitê, era o pai dele, Dr. Valdir do Prado, e eu dediquei 100% a isso, porque eu queria muito que desse certo, apesar de acreditar que era impossível, eu queria muito que desse certo. Todas as minhas forças e energias foram canalizadas para que isso desse certo. Não pelo homem, não por ele, mas sim para o meu íntimo, para provar que tudo aquilo que a gente quer de verdade, verdadeiramente, a gente consegue. E eu aprendi isso com ele, porque ele é a prova viva disso. E ele foi eleito vereador por Goiânia e logo após me convidou para ir como assessora. E eu, nisso, os estudos daquele jeito, capengando, né? Porque voltada para a política e o meu objetivo em Goiânia, né, familiar, era de realmente concluir estudar. Os estudos, isso, né? Isso, da melhor maneira. Estava indo nos estudos, né? Isso. E o trabalho começou a tomar conta. Isso, Mas também é importante falar ali que, até para quem te conhece, está nos assistindo, sabe, a política está no seu sangue, né? É verdade. Então, na hora que você até viu esse projeto lá de apoiar ele como candidato a vereador, de repente foi algo que estava adormecido dentro de você, enclausulado ali, e na hora que você viu aquilo ali, aquele casulo quebrou e despertou. Eu acho que assim, pela criação que eu tive, pelas limitações que eu
tive durante a minha vida, eu não conseguia visualizar um futuro grande para mim, apesar de ter essa energia e de ter essa força. Por isso que eu dava o meu máximo, porque eu sabia que só dependia de mim, que se não fosse eu, nada iria acontecer. Então, ele, né, me convidou, eu fui como assessora para a Câmara, trabalhamos lá por 2 anos e foram, né, anos bonitos, valorosos. E depois ele se candidatou. Erli, você é candidato a deputado estadual. Eu falei, gente, como que esse homem vai ser candidato? E os planos de Deus para a vida dele são grandiosos e ele também teve êxito nessa candidatura aí. Apenas 2 anos depois, né? 2018. Isso, de vereador, isso. E ele teve êxito aí para ser deputado estadual. E nesse processo, eu com 23 anos, eu recebi, né, a incumbência e recebi com muito amor a chefia de gabinete, a gestão do gabinete dele na Assembleia Legislativa. Muito desafiador. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei o quanto seria difícil, mas foram dias... O primeiro ano foi um ano extremamente difícil. Foi algo inimaginável, palavras não transmitem o que eu vivi, mas sempre com a certeza de que eu não iria fraquejar, que eu iria até o fim. Você se tornou chefe de gabinete então com 23 anos. 23 à anos. Época, chefe de gabinete mais jovem da Assembleia. Da Assembleia Legislativa. De repente, eu não sei se você tem esse dado, mas talvez a mais jovem até hoje na Assembleia Legislativa, acredito que tenha sido, né? A gente sabe que é uma carga muito pesada, carregar assim, a chefia de um gabinete parlamentar, de um deputado estadual, e geralmente se busca pessoas com mais traquejo político, mais conhecimento, experiências, vivências, que possam chegar. E aí ele te deu essa missão. Eu lembro que quando eu recebi esse chamado, esse convite, eu pensei, gente, mas qual que é o meu retorno político, técnico e financeiro para estar recebendo esse convite? Mas aí eu refleti e falei, não, é porque é a porta que Deus está me abrindo, então eu vou entrar nessa porta. E foi muito maravilhoso, né? Hoje se passaram-se 4 anos, estamos saindo aí da reeleição, com muita gratidão, porque o meu objetivo que foi construído lá atrás, naquele primeiro ano tenebroso, ele foi concretizado, que é entregar a reeleição. Então, hoje eu até falo, a minha gestão foi concluída com a reeleição. Então, sinal que o trabalho foi desenvolvido, o parlamentar ele é destaque e a equipe também faz parte dessa eleição, né, dessa vitória. Sem dúvida, não tem... Na verdade, a equipe faz parte de todo o processo, em tudo, né? Aqui no Boletim Goiás, a equipe faz parte de tudo. A gente não consegue transmitir isso aqui sem o auxílio do nosso diretor aqui. Inclusive, Lucimar, um abraço, meu amigo, da TC Multimídia, há 25 anos produzindo TV, produzindo a gente. Sem a parte dele aqui, isso aqui não seria possível acontecer, sem a equipe de jornalismo que escreve lá, não aconteceria, e sem dúvida, o êxito dele, claro, tem o mérito do parlamentar, mas o êxito dele não poderia acontecer se não tivesse uma gestão competente por trás, né? Com certeza. E durante esse período, Erli, mais especificamente, para falar um pouco mais sobre a competência, apesar da sua pouca idade, da sua juventude, que você apresentou, e inclusive o resultado nas urnas mostraram isso, a competência de trabalho e o que as pessoas dizem. Como é que foram esses anos aí, esses 4 anos de desafio? Até porque eu imagino que pela pouca idade, muitas vezes você encontrou muitas barreiras, inclusive de pessoas, de repente até dentro do gabinete, que te desafiavam, né? Queriam testar até que ponto ia, porque quando você vê uma pessoa mais velha e você vê uma outra mais nova em uma posição, e inclusive, mulher, de chefia, né? Detalhe principal, né? Principal, mulher. Até porque você estava trabalhando num meio que é muito machista, né? Que é o meio político. A política, ela realmente é um meio machista, mas a minha visão sobre isso, ela talvez, né, pela minha vivência, pode ser que seja um pouco muito leve,
porque eu acredito que nós mulheres somos mais fortes do que nós imaginamos. Sem dúvida. E que a vitória ela está em nós. Quando nós nos propomos a ser mais fortes do que os homens, nós somos capazes de ser. Então, quando eu enfrentei essa gestão com 23 anos, né, sendo gestora de um delegado de polícia que estava saindo da delegacia, enfrentei uma equipe, eu era a mais jovem da equipe, inclusive entre os estagiários. Eu, em nenhum momento, eu me sentia menor do que eles. Pelo contrário, eu sentia o desejo de provar para eles que eu sou tão forte quanto eles. Então, apesar de todas as dificuldades, de todos os momentos difíceis, que foram inúmeros, eu entrava para o banheiro para chorar, eu queria desaparecer. Mas eu tinha o compromisso de estar ali, porque eu sinto verdadeiramente que a política é o grande instrumento, o instrumento mais concreto de transformação. Oh, que bom. E você teve essas experiências de transformação, ver isso na vida das pessoas durante esse período? Muitas. O delegado ele se tornou destaque em razão da assistência social, né? Também foi um dos principais projetos que ele desenvolveu. Hoje eu concluo a gestão com 6.000 atendimentos na saúde, né? Claro que as meninas, assistentes sociais, têm mérito nisso, mas sempre foi a prioridade da gestão, o cuidado com a vida humana. Hoje eu concluí sem nenhuma pendência. Você pode procurar qualquer pessoa, vamos colocar 1.000 pessoas que entraram em contato com aquele gabinete, eu te garanto que nenhum saiu sem nenhum retorno por parte da gestão, porque o meu compromisso de honrar com todas as vidas, ele é maior do que a minha própria vida. Então, todas essas pessoas que chegaram até mim, que seja uma negativa, elas foram tiveram assistidas. Você sempre pautou por isso a sua gestão. Sim, ali, e sempre dá um retorno. Sempre, por mais que seja negativo. Para essas pessoas. Sim. E vamos tomar um cafezinho, né? Você aceita um café? Aceito. Eu vou te servir. Enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou servindo um cafezinho. Quem está nos ouvindo não sabe não, mas aqui tem... É do nosso cenário, né? O cafezinho e o pão de queijo. Isso, mas o pessoal aqui do YouTube fica só de olho. Vale a pena, né? Erli, esse período te trouxe muitos conhecimentos, muitas pessoas, muitas vivências. Durante essa vivência toda na política, com os desafios que você enfrentou por ser mulher e jovem, você pensou em algum momento em desistir de tudo e pensou em querer fazer outra coisa dali? Ou isso você sempre teve com você que era seu? Eu sempre carreguei no meu coração que eu honraria até o fim, custe o que custar, essa gestão. Então, independente de qualquer fracasso humano como pessoa, que todos nós temos os nossos medos, os nossos fracassos, eu jamais idealizei que eu iria sair do projeto sem concluir com a minha missão. Porque eu tenho em mim essa gratidão pela história que foi construída. Então, eu jamais pensei em fracassar. Eu sempre pensei nessa reeleição com todas as minhas forças. E você contou aqui no começo que quando você apresentou esse projeto para o teu pai inicial lá na vereador, ele falou, o que você está arrumando aí? Eu estou indo para estudar, que você está me aprontando. Mas e depois? Teve a aceitação dele, a aceitação da família no projeto já para deputado estadual? Como é que isso aconteceu? Então, eu sempre fui uma mulher forte, né? Sempre determinada. Eu nunca deixei, né, transparecer as minhas fraquezas para a minha família, porque se eu me demonstrasse fraca, eles estariam fracos também. Então, eu sempre demonstrei para eles que não existia outro caminho a não ser esse. Ah, mas você tem que começar a advogar, você tem que seguir a sua carreira. Sim, eu tenho no momento certo, conforme os projetos que vão acontecendo. Mas o meu projeto fundamental é a reeleição do delegado Eduardo. Mas assim, também carreira é relativo, né? Porque a carreira é aquilo que você quer seguir. Não, de repente, a profissão da qual você se formou, que é o que você vai fazer. Então... Às vezes a gente forma numa coisa, mas o mercado de trabalho nos apresenta outra, que você vê que você tem um desenvolvimento muito melhor e que de repente você nasceu para aquilo. Você se enxerga que você nasceu para trabalhar com política?
Olha, eu estou nesse processo de conhecimento, né? Eu acredito que depois, né, agora que eu concluí esse compromisso comigo mesmo de reeleger o parlamentar em que eu fiz parte do projeto, eu vou passar por esse processo de conhecimento, que eu amo a política, isso é fato, que eu amo a vida humana, isso é fato, e que eu estou no mundo para servir, isso é fato. Então, eu acredito que eu preciso me reorganizar para saber qual que vai ser o caminho que eu serei colocada, porque eu não vou escolher, eu serei colocada para estar à frente desse projeto que a gente nem imagina, assim como eu não imaginava, né, há 7 anos atrás, que eu estaria aqui. Tenho certeza que tem grandes coisas reservadas. A nossa vida tem sempre grandes coisas reservadas. Depende do humano, mas primeiro depende do espírito. Sim, você já deixou claro aqui também, para quem te conhece sabe, você é movido por desafios, né? Sim. Já visualiza algum desafio para enfrentar ou... Então, eu aguardando. acredito que como eu fiquei nesse período totalmente voltada ao network, à construção política, agora eu preciso me reestruturar com uma base, com a capacidade técnica, porque nós caminhamos, o técnico caminha lado a lado com a construção, né, política. Eu acredito que a sociedade precisa de políticos técnicos e eu não penso em estar à frente de nenhum projeto político, porém eu posso sim ser usada para continuar de maneira técnica em um projeto. Sim, isso é importante você trazer essa discussão, Eli, porque o que a gente vê muito hoje é isso, né? A gente vê um número grande de parlamentares incapacitados para poder trabalhar e equipes incapacitadas também de fazer o trabalho, né? A equipe segue o líder, né? Sim, não, e com uma pessoa que ela é incapacitada, ela não tem capacidade de contratar pessoas capacitadas, né? Ela pode não estar ser capacitada para uma função específica, esse parlamentar ou esse líder, mas ele de repente ele tem muita capacidade em várias coisas e consegue trazer pessoas pontuais. Então, hoje a gente vê esse desafio muito grande. Essa é uma grande dificuldade. Inclusive, estamos em ano eleitoral, né? Eles acabaram de ter essa vitória nas urnas. E estamos aí aguardando o resultado do segundo turno. Ansiosamente, aguardando. E eu tenho a minha construção política nesse período de forma muito consolidada sobre o meu ideal, apesar de reconhecer que nós estamos em uma guerra aí. Nós não estamos conhecendo nenhuma proposta. Nós estamos acompanhando aí um jogo de mentiras, né? E aquele que for melhor nas mentiras vai sobressair, né? Ou aquele que saber lidar melhor com o público. Estou clamando a Deus para que Deus intervenha na política, apesar que eu acredito que ele não intervém de maneira direta. ele não vai fazer parte, porque a Bíblia fala, né, que cada povo tem o seu governo que merece. Então, estou confiante, tenho o meu posicionamento consolidado. Essa ideia de comunismo e fascismo, ela é uma grande tristeza para nós que gostamos da política, para nós que acreditamos na política. O que eu gostaria de ouvir dos meus candidatos seriam palavras de esperança, palavras de que realmente eles estão lá para fazer a diferença, e não para fazer o mal, não para disseminar o ódio, não para ser uma batalha, não é uma torcida de futebol, e sim uma gestão que precisa olhar para a saúde, para a educação, para os menos favorecidos. Então, a gente fica aí nessa expectativa tão grande para que realmente o nosso ideal surja, porque diante do atual cenário a gente está bem desanimado, né? Sim, essa é uma grande realidade. Infelizmente, a gente está numa disputa eleitoral que os principais candidatos, né, que são os presidenciáveis, não só aqui agora de segundo turno, mas de primeiro turno também, não estava discutindo projetos, né? Isso. E isso é de um atraso muito grande, a gente pode dizer, porque depois, independente de quem seja eleito, vai ter aquela gestão para provar que aquilo que estava falando era verdade ou que se faz se posicionar assim. E projetos de governo ficam para trás. E a gente até fica sem saber o que cobrar, porque nada foi apresentado. Né? Então, quando você tem algo que foi apresentado, você tem como cobrar aquilo que foi proposto. E isso fica travado. Ruim. A gente acompanha os debates. Hoje nós não conseguimos extrair nenhum posicionamento. Só se falam de passado e de mentiras. Então, nós estamos à mercê aí
da nova gestão que vai assumir, sem saber o que está por vir. A gente fica na expectativa, né, porque a política é o instrumento concreto de realização, de transformação, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que esperar. Mas eu fico, né, como uma cidadã que gosta de política, fico na torcida, mas eu quero aproveitar a oportunidade, Rui, de falar que a política ela está em todos os meios. Não é só a nível presidencial, não é só a nível estadual, não é só a nível municipal. As relações são políticas. Sempre que nós pudermos fazer o bem para o outro, já é um ato político. A política, ela é a divisão, ela é cuidado, ela é solidariedade, ela é presteza. Então, é isso que a gente tem que buscar nos nossos candidatos e a gente fica na torcida para que isso ocorra, né? Sim, não, e é a maior verdade ali. A política começa já com o seu vizinho, a forma como você ajusta as coisas ali, a divisão. Começa no seu bairro, com a escolha do seu representante de bairro. Começa na escola, com a escolha do representante de turma. A política está em todo lugar e, infelizmente, no Brasil ela não é apresentada dessa maneira. Por isso que hoje a gente tem aí acaba tendo uma maioria do eleitorado muito sem saber em quem vai votar, sem saber onde, como buscar, como questionar. E parlamentares que muitas vezes não nos representam por conta disso. E essa frase que você sempre traz, que eu já escuto já não de hoje, eu acho perfeita, que a política é um instrumento de transformação. E temos que entender que a política está em tudo. Tudo, faz parte de tudo. Sim, e a nobreza, né? Eu falo que a sociedade, ela que é ruim. Você que está acompanhando esse podcast, se você não acompanha a política, se você não faz a diferença na vida humana, você não merece discutir sobre a política. Só pode falar de política pessoas que estudam política, pessoas que gostam de política, pessoas que sabem o que estão falando. Não é, não, porque vai ter a picanha e a cerveja, não, porque vai ter as garotas na Venezuela. Não, isso não é discussão política. Discussão política, eu quero saber dos nossos atuais candidatos, o que eles vão fazer para a educação, o que eles vão fazer para a saúde. Isso é discussão política. Se você está perdendo tempo falando de fake news, compartilhando vídeo de fake news, você não está apto a participar da política e a transformação deve começar por você. Realmente, porque isso não é discussão política, isso é pegar e segue um segmento só. Isso é disseminar o mal, disseminar a mentira, e isso não vai trazer uma realidade diferente. Exato, porque não vai mudar nada do que está acontecendo. O que a gente tem que tentar discutir são coisas que mudam de fato aquilo que a gente vive. Com certeza. Então, para mim, quando eu me deparo com essas discussões, que quem é o melhor, quem é o pior, quem é aquele que mais maltrata, aquele que mais faz o mal, eu acho que a sociedade está doente e precisa realmente se restabelecer nas suas ideias e nas suas opiniões e serem verdadeiros formadores de opinião. Bom, ainda sobre o assunto política, você já pensou ou pensa em se candidatar? Rui, com muita transparência no meu coração, eu te digo que não. Eu não me vejo à frente de um projeto, não agora. Né? Eu não sei quais são os planos de Deus para a minha vida, mas a política nos exige muito. E eu me sinto, às vezes, até um pouco... Vou procurar a melhor palavra. Talvez eu esteja fugindo da luta, mas acredito que tudo tem a hora certa. Então, eu não me vejo à frente de um projeto. Eu me vejo sendo sempre política, porque eu gosto de política. Como eu vou estar e como eu vou ser usada, eu não sei ainda o que esperar. Sim. Somos seres políticos, né, Erli? A gente tem que saber usar isso no conscientes, dia a né, dia. do que é a verdadeira política. Sim, isso. E durante nosso bate-papo aqui, você falou muito sobre... as oportunidades abertas, as portas que Deus abre para você. Você é uma pessoa muito religiosa, né? Sim. Muito católica. Católica. E você acha que a sua vida foi cuidada por Deus? Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, né? Deus sempre tem os planos para as nossas vidas e eu me sinto amada, abençoada e grata. Tantos desafios que eu enfrentei, né? Que todos nós enfrentamos, que eu até falo, o sentido da vida é a purificação da alma. Todos nós temos os nossos problemas, mas a certeza de que existe um mundo espiritual é o que nos dá
o refrigério para continuar nas nossas missões. Então, eu tenho a certeza de uma fé que é capaz de alcançar o inalcançável, né? Sim, então, chegar aí a chefia de gabinete com 23 anos de idade é uma prova disso. De fé, sem dúvida nenhuma. Humanamente não seria possível. Eu não conseguia entregar nada, a não ser a minha força de vontade. E aquele querer. Eu sempre quis ser melhor do que ontem. Sempre. Eu até falo, se eu estiver errando, por favor, me conta. Porque eu não quero errar mais. Então, os erros são inevitáveis, mas nós estamos... O que nos faz grandes é sempre querer acertar. Muito bom. E relacionamento interpessoal? Você falou que gosta muito de gente, gosta de pessoas. No meio da política, então, obviamente, você fez vários amigos. Bastante. E isso te ajudou a crescer, a desenvolver, porque, assim, até antes de a gente começar a gravar aqui nossos bastidores, estava conversando, você tá falando que você se sente uma pessoa muito mais madura do que quando iniciou, mas obviamente os anos passaram, né? Mas também foram poucos anos, só 4. O que você vê que essas pessoas agregaram para você? Em todas as nossas conversas, em todas as nossas relações, nós extraímos das pessoas boas coisas e más coisas, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer todas as pessoas, eu até brinco, desde lá do alto como lá do baixo. E eu tenho certeza do quanto a vida humana é linda e o quanto as pessoas são maravilhosas. Até aquelas pessoas, aquele ditado que as pessoas falam, né? A vítima... Não, o que maltrata também foi vítima, né? Então, as pessoas, elas realmente, elas encaminham e transmitem para o mundo aquilo que elas recebem. Então, tudo está na maneira de olhar. Então, eu consegui extrair muita coisa positiva e também aprendi aquele discurso, né? Que na política é mentir para mentiroso. A gente vai vendo que tem muita mentira nisso e a gente vai fingindo demência para isso e vai seguindo e nos fortalecendo. De forma a poder... Não mentir com o mentiroso, né? Mas enxergar o que ele está mentindo, né? Isso, de forma clara a gente consegue visualizar e convencê-lo de que a gente está acreditando na mentira dele. Tem que fazer isso, tem que ter esse jogo de cintura? Tem que ter o jogo de cintura. Porque senão não vai. A arte da política é que todos saiam satisfeitos. Entendi. Tem que agradar, então, a gregos e troianos. Isso aí, literalmente, para que você sobreviva, senão você é exterminado. Eu costumo dizer, para complementar essa questão do relacionamento interpessoal, que a gente vive a vida aqui como se Deus fosse uma criança que brinca com a sua caixa de massinhas. Cada um de nós somos de um tamanho, de um formato, de uma cor e de um cheiro diferente. E ele brincando, ele mistura as massinhas, a laranja com a vermelha, igual esse pote de jujubas aqui, e mistura para brincar. E na hora que ele termina de brincar, ele vai e guarda, cada um na sua caixinha, separa. Só que na hora que separa, você não consegue separar totalmente. Sempre fica um pedacinho de uma cor junto com a outra. E o relacionamento interpessoal, eu vejo que é isso. É você relacionar com as pessoas e no momento que você distancia delas, sempre fica um pedacinho seu na outra e você traz aquilo. Com certeza. E a gente carrega. Eu falo que nós somos igual a uma frequência de rádio. Só sintoniza na nossa frequência quem tem a mesma sintonia. Então, aqueles que não permanecem é porque não têm a mesma sintonia, eles pertencem a outra sintonia e tá tudo bem. O importante é aprender com essas pessoas e crescer através desses conhecimentos. Não quer dizer que a outra pessoa é ruim. Não, ela só pertence a outra sintonia e tá tudo bem. Faz parte do seu grupo. Isso. Então vai ficando aquelas pessoas que a gente mais, né, se conecta. Sim, isso é muito, muito, muito bacana. Erli, o que você espera assim, da política no estado de Goiás? O que você gostaria que a gente pudesse trazer isso para a sociedade, que a gente pudesse mudar? Vou falar aqui, estado de Goiás, que a gente está falando, batendo nosso papo aqui, claro, pode ser expandido isso aí a nível Brasil. Claro. O que você gostaria que ocorresse, ou de que forma que ao menos as pessoas pudessem enxergar dessa maneira?
O que eu busco na política, né, como eu disse desde o início, é a política assistencialista. É aquela política que não dê a vara, mas que ensine a pescar. Então, eu acredito que a prioridade de qualquer governo, de qualquer gestão, tem que ser assistência social. Não é a equidade, né? Dar mais a quem tem menos, mas de uma maneira mais concreta, para que eles tenham a mesma oportunidade de estar, né, competindo de igual para igual. Entendi. Mas uma política assistencialista, ela é um pouco também, né? Você tem que entregar, por exemplo, o peixe, apesar de ensinar a pescar, mas tem que entregar algo. Isso. Todo começo. No início, eu acredito que sim, as varas, elas devem ser entregues, porque todos devem ter oportunidades. Eu até falo uma coisa que é muito forte, que todo mundo que ouve me chama atenção, mas eu acredito fielmente que as pessoas, elas têm aquilo que elas merecem, porque não tem ninguém que se limite a não ser consigo mesmo. Nada externo pode limitar o seu interno. Então, as pessoas, elas têm aquilo que realmente elas merecem, que elas se propõem a fazer. E as pessoas te chamam a atenção no seu pensar, assim, em que sentido? Acha que é injusto, que não, muitas pessoas não têm oportunidade, não enxergam a vida como você. Mas eu acredito que por isso que a gestão tem que voltar para que essas pessoas enxerguem que elas são capazes. Essas pessoas, elas têm que visualizar de que elas podem alcançar o que todo mundo está apto a alcançar. Então teria o espaço aí. Elas, de repente, não enxergam por não ter oportunidade, mas seria você entregar uma oportunidade e a partir dali ela tem que correr atrás. Isso, elas realmente terem a oportunidade de fazer a diferença, porque todos nós temos espaço, né? Eu falo, o mundo é muita gente, o estado de Goiás é muita gente, Goiânia é muita gente, tudo é muita gente, até Hidrolina é muita gente. Então, sempre nós temos que ser o melhor naquele ciclo. Se eu pertenço a um ciclo, eu serei o melhor no meu ciclo. A gente tem que procurar sempre dar o máximo, né? E é isso que tem que buscar. Até porque, de fato, não tem como você ficar entregando sempre para a pessoa, senão entra no comodismo. Mas essa política, ela não é transformadora. Ela é a política do pão e circo. Você não pode capacitar essas pessoas para que você não perca o controle sobre elas. Então, se você prepara essas pessoas, é igual um grande chefe. Às vezes, ele não passa todas as informações e segura algumas informações para que ele não perca o controle dos seus subordinados. Entendi. Então, até o livro Príncipe fala sobre isso. Existe a política nesse sentido, que é para não capacitar, para que você possa ter controle daquela massa. Os políticos, eles não querem capacitar as pessoas porque eles querem fazer parte. Apesar de estarmos vivendo a democracia, nós estamos quase igual um império. Que precisa das pessoas sem o conhecimento para que eles continuem a reinar. Então, a minha visão é essa. E o livro Príncipe, ele fala um pouco sobre isso. Que o primeiro passo para exterminar uma cultura é extinguir o sangue do príncipe anterior. Certo. Então, se você extingue toda a pobreza, você se enfraquece, porque você vai colocar mentes pensantes que vão questionar aquilo que está sendo feito. Isso, e aí isso não é interessante para a política. Não é interessante para quem está no governo, na verdade, quem está à frente. Isso, mas aí vem, né? Eu, na minha pequenez, eu fico tentando, eu queria tanto que as pessoas se conscientizassem disso, mas quem sou eu, né? Na minha pequenez. Então, no que eu puder transmitir para as pessoas de que nós somos seres capazes de transformar a realidade, eu vou estar fazendo. Talvez eu ainda estou nova, eu ainda tenho um pouco de energia para continuar disseminando isso. Algumas pessoas, Arli no País das Maravilhas. Eles brincam assim, mas eu de verdade acredito que a transformação ela está na gente. Não, mas eu acho interessante ali, porque o primeiro passo para que a gente consiga transformar alguém é acreditar que a pessoa é capaz, ou acreditar que aquele grupo, aquela sociedade é capaz de ser transformado. Então, de repente, se isso é viver no mundo das maravilhas, eles têm que ser vividos, porque como é que você muda algo que você não acredita que pode mudar? Então, o primeiro passo é acreditar que a gente pode trazer essa mudança. E apesar da pequenez, como você diz, é importante dar o passo para poder fazer uma mudança social. O pequeno passo, ele é necessário, mesmo que ele não pareça mudar. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela é bem interessante, que ela diz o seguinte: uma gota de água no oceano não faz diferença, mas sem essa gota de água, o oceano é menor.
Então, de repente, esse pouquinho que a gente faz com que o todo seja todo. Sem essa parte do que você faz, se torna menor. Com certeza. E nós não podemos perder a esperança, né? O que eu falei no decorrer da minha conversa, eu lamentei sobre os nossos candidatos não transmitirem esperança. E eu, Erli, né, moradora de Goiânia, moradora da capital de Goiás, o que eu busco na política é a esperança, é verdadeiramente a transformação. Que bom. Isso é ótimo, porque a gente vê que tem muitas pessoas que, na verdade, estão na política para benefício próprio, né? Pois o que eu não geral consigo acontece. acreditar que a pessoa seja tão egoísta de ter a capacidade de fazer o bem e não fazer. Pois é, e existe, né? Você está lá no meio, sabe? Muitos. Parece que a maioria. Tá lá pela Por ganância. vaidade, pela ganância, né? Mas eu acredito que pode até ser algum espírito que entra nas pessoas. Quando elas ganham eleição, a pessoa é possuída por um espírito maligno e esquece da sociedade, porque é muito claro o quanto nós temos políticos aí despreocupados com a sociedade, de fato. Pode até ser essa questão espiritual envolvida, que acredito que tenha, mas eu acredito Mas que eu falo gente assim de não... brincadeira, mas é porque realmente eu conheço pessoas que eram candidatos, uma pessoa e depois eles tiveram êxito, o cara transformado, falei, que é isso? Baixou o espírito. Eu acho que a gente, na verdade, ele não se transformou depois que ficou, né? Ele apenas... O poder só potencializou aquilo que existe dentro dele. Mas Até todo ser humano é mau, né? Clássica que diz que para conhecer a pessoa dê poder a ela. Pois então, mas todos... Não sei se todos. Todos os políticos são ruins. Não então, são todos. Então não são todos. Mas eu acho que a gente não coloca o bandido. O político não se tornou bandido. A gente colocou o bandido para ser político. E a gente tem a oportunidade de conhecê-lo. Nas eleições, nas discussões, na conversa política. Mas eu vou te falar, aqueles que se propõem a fazer uma política bonita, eles sofrem mais. Como é o caso que eu narrei, né? Não tinha nenhuma expectativa, foi na garra. E Deus honrou com o projeto. Mas eu vou te dizer, o sofrimento é mais trabalhoso. Teve colegas candidatos que... Eu tenho colegas chefes de gabinete que estavam descansados durante a campanha. Inacreditável. E foi reeleito do mesmo jeito. Porque tem uma política diferente aí que ela não desgasta trabalho, de repente. Isso. Dinheiro aí. É inacreditável. Sim, a gente sabe que tem um mecanismo, né? E que aquele que luta nada contra a maré, ele tem uma dificuldade maior, né, de chegar. E luta contra o mecanismo é difícil. Então a gente ainda pode ter esperança que há políticos bons? Com certeza, com certeza. Nós não podemos perder a esperança. Que bom. Esperança é esperar em fé, né? Esperar em que algo melhor venha. Então, de fato, perder a esperança, acabou tudo. A gente perdeu tudo. Erli, o nosso tempo passa muito rápido. Ele voa. É um bate-papo muito gostoso, realmente, né? Mas antes de encerrar, você, pela sua juventude, pela competência, assim, foi dita lá nos corredores da Assembleia, todo mundo reconheceu você como uma jovem chefe de gabinete, muito competente, dedicada e por todos ali admirada. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo sobre as pessoas jovens, inclusive, que a gente está vendo que hoje cada vez mais os jovens estão dominando o mercado de trabalho, apesar de que a gente vê pessoas que já estão na maturidade e que se reinventam e fazem algo novo acontecer, mas para o seu público, né, as pessoas que se enxergam em você, jovem, mulher, que a gente sabe que o nosso país é um país machista, não só na política, mas no geral. O que você vê, o que você poderia passar de mensagem para as pessoas absorverem? Então, eu quero aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, reafirmar que nós devemos sempre queimar os nossos barcos e ir para a guerra e sairemos vitoriosos, porque querer é sempre poder. Que bom, obrigado. E para as pessoas te acompanharem um pouquinho, tem a rede social, que elas possam ver um pouco da sua rotina, sua vida, receber uma dose aí de motivação, de garra, de desafio. As minhas redes sociais, elas se limitam muito, né? Mas ela é uma rede aberta. Erli Paula é um nome único até o então, Erli com Y. E quem quiser me acompanhar, estarei lá compartilhando um pouquinho aí do meu dia a dia. Que bom, obrigado por ter compartilhado um pouquinho dessa vivência, contar essa história de desafio de uma jovem goiana interiorana, né, que vem para a capital
desbravar praticamente sozinha e chegar a avançar em tão pouco tempo umas conquistas grandes e que te enche. E isso é sucesso, né? Acho que sucesso é você, mesmo que seja em algo, em um trabalho, em uma coisa, não num projeto grande, mas é você atingir o topo, chegar ali, que você enxerga ser o topo daquilo, e depois vem outros projetos que você vai atingindo sucesso em outros projetos. Isso. Que Deus nos abençoe, né? Nessa caminhada. A gente não sabe o que está por vir, mas a gente está aí caminhando. Amém. Eli, obrigado por ter Obrigada, Rui. vindo bater esse papo com a gente. Agradeço muito a oportunidade, parabenizo pelo trabalho, né, de todos vocês e que Deus os abençoe. Obrigado. E já fica estendido o convite para um outro momento, de repente, num outro desafio aí Claro, de vida, que você puder trazer para a gente algumas histórias. Vamos começar, né? A desenvolver nesse sentido. O que eu puder colaborar, serei sempre uma obreira. Obrigado. Pessoal, vocês que nos assistem e nos ouvem pelas redes sociais, agradeço aqui a paciência e a audiência. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Deixe seu curtida, seu comentário, compartilhe esse vídeo. Vai nas nossas redes sociais, Boletim Goiás, nos siga para saber notícia de qualidade, de credibilidade, tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Obrigado novamente e até mais.